Oi pessoal, bom dia, Hare Krishna. Sejam bem-vindos, vocês que já se conectam aqui com a ISKCON Rio de Janeiro. Temos a live de hoje, Srimad Bhagavatam. A leitura vai ser terceiro canto, a parte 2 do terceiro canto, capítulo 26, Princípios da Natureza Material. Eu vou ler os versos 25 e 26. Eu sou Mahaprabhu Kripadasa, e como estamos no mês de Kartika, a pedido do facilitador desse nosso programa de lives, para Avião Mahaprabhu, vou fazer aqui cantar o Shri Damodarastakam, essa canção que reverencia Shri Damodara. Vou pegar ali um par de karatalas só para dar mais um plus aqui na canção, tá? Rapidinho. Ok, vamos lá. Namamishwaram Sati Anandarupam Lasakundalam Gokule Brajamanam Yashodabhyoluka Ladavamanam Paramristam Atyanta Todrutya Gopya Rudantam Muhurnetra Jugmam Rijantam Karambojadyugmena Satankanetam Muhu Swasakam Patrirekam Kakanta Stita Graivam Damodaram Bhaktibadam Iti Trikswalilabit Ananda Kunde Swagoshani Madjantam Akyapayantam Una Prematastam Satavriti Vande Varam Deva Moksham Swagoshani Madjantam Akyapayantam Tadiyeshitageshu Bhaktarditatuam Una Prematastam Satavriti Vande Parandeva Mokshana Moksham Vadinva Nachanya Vrineham Vareshadapiha Idanteva Purnata Gopalabalam Sadamemanasya Virastam Kinanyai Idante Mukam Bojam Atyantanilai Vitam Kuntalai Snigda Rakastya Gopya Muhus Chumbitam Bimbaraktadarame Manasya Virastam Laksham Ladai Namo Deva Damodarananta Vishnu Prasida Praboduka Jalabdi Magnam Kripadristi Vrikstyati Dinam Batanu Grihaneshamam Agyam Edyakshidrisha Uveradmadjo Bada Mukyai Vajadwa Vayamochito Bhakti Bhajo Kritocha Tata Prema Bhakti Swakame Prayacha Namokshe Graho Mesti Damodareha Namaste Studamne Spuradipti Damne Dayo Rata Vishasya Damne Namo Radhikaya Twadya Priyaya
Namo Natalilaya Devaya Tubhyam. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha, Damodara Radha, Damodara Radhe, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Shila Prabhupada. Bom, tem que ler a tradução, né? Então vamos lá, tradução. Ao Senhor Supremo, cuja forma é a corporificação da existência, conhecimento e bem-aventurança eternos, cujos brincos em forma de tubarão se balançam para frente e para trás, que brilha lindamente no reino divino de Gokula, que, devido ao fato de ter cometido uma ofensa quebrando o pote de iogurte que sua mãe estava batendo para fazer manteiga, em seguida roubando a manteiga que se mantinha pendurada no balanço, está correndo velozmente, tentando evitar o castigo no pilão de madeira, pois está com medo de Mãe Yashoda, mas que foi pego pelas costas por ela, que correu atrás dele com maior rapidez. A este Senhor Supremo Shri Damodara ofereço minhas humildes reverências. Ao ver este bata na mão de sua mãe, ele está chorando e esfregando seus olhos repetidas vezes com suas duas mãos de lótus. Seus olhos estão cheios de medo, e o colar de pérolas ao redor de seu pescoço, que está marcado com 3 linhas como um búzio, está balançando devido à sua respiração acelerada causada pelo choro. A este Senhor Supremo Shri Damodara, cuja barriga está amarrada não por cordas, mas pelo amor puro de sua mãe, ofereço minhas humildes reverências. Com passatempos infantis tais como este, ele está afogando os habitantes de Gokula em lagos de êxtase. Está revelando àqueles devotos que estão absortos em conhecimento acerca de sua suprema majestade e opulência, que ele só é conquistado pelos devotos cujo amor puro está imbuído de intimidade e está livre de todas as concepções de respeito e reverência. Com grande amor, volto a oferecer minhas reverências ao Senhor Damodara centenas e centenas de vezes. Ó Senhor, embora possas conceder todas as espécies de bênçãos, não oro a Ti pedindo que me favoreças com a liberação impessoal, nem com a mais elevada liberação, a vida eterna em Vaikunta, nem com alguma outra generosidade que pode ser obtida com a execução dos 9 processos de Bhakti. Ó Senhor, tudo o que desejo é que esta Tua forma como Bala Gopala em Vrindavana possa sempre manifestar-se em meu coração, pois que me adianta alguma outra dádiva que não seja esta. Ó Senhor, Teu rosto de lótus com tonalidade avermelhada, circundado por mechas de cabelo negro macio, é repetidas vezes beijado por Mãe Yashoda, e Teus lábios são avermelhados como a fruta bimba. Que esta linda visão de Teu rosto de lótus sempre se manifeste em meu coração. Milhares e milhares de outras bênçãos não têm sentido para mim. Ó Deus Supremo, ofereço-te minhas reverências. Ó Damodara, ó Ananta, ó Vishnu, ó Mestre, ó meu Senhor, fica satisfeito comigo, lançando sobre mim Teu olhar misericordioso, liberta este pobre, tolo, ignorante, que neste mundo está imerso num oceano de lamentações, e torna-te visível a meus olhos. Ó Senhor Damodara, assim como os 2 filhos de Kuvera foram libertados da maldição lançada por Narada e se tornaram grandes devotos, graças a Ti, enquanto era um bebê amarrado com uma corda ao pilão de madeira, da mesma forma, por favor, dá-me Tua própria Prema Bhakti. Só almejo isso e não tenho nenhum desejo de receber alguma espécie de liberação. Ó Senhor Damodara, em primeiro lugar ofereço minhas reverências à refulgente corda que amarra Teu abdômen. Em seguida, ofereço minhas reverências ao Teu abdômen, que é a morada do universo inteiro. Humildemente, prostro-me
ante tua amadíssima Shrimati Radharani e ofereço minhas reverências a ti, o Senhor Supremo, que manifesta passatempos ilimitados. Jai Shri Damodara Ki Jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Namaskritya Naranchaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udiraye. Antes de se recitar este Srimad Bhagavatam, que é o verdadeiro meio de conquista, deve-se oferecer respeitosas reverências à suprema personalidade de Deus, Narayana, a Nara Narayana Rishi, o ser humano supremo, a mãe Saraswati, deusa da sabedoria, a Srila Vyasadeva, o compilador dos Vedas, e reverências também a Srila Prabhupada, o seu propagador. Jai. Então vamos lá, verso 25. Sahasra Shira Sansaksha Yananantam Prachakshate Sankarshanakyam Purusham Bhutendriya Manomayam. Sahasra Shirasan, com 1000 cabeças. Sakshat, diretamente. Yam, a quem? Anantam, Ananta, Prachakshate, eles chamam Sankarshana Akyam, denominado Sankarshana. Purusham, a suprema personalidade de Deus. Bhuta, os elementos grosseiros. Indriya, os sentidos. Mana, Mayam, consistindo na mente. Tradução, não teremos significado de Prabhupada nesse primeiro verso que eu estou lendo, o de 25, verso número 25. E a tradução de Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada, é a seguinte. Vamos lá. Oi, pessoal. Hare Krishna. Pessoal se conectando aqui pelo Instagram também, pelo Facebook. Vamos lá. Essa jornada diária de estudos do Srimad Bhagavatam, da ISKCON Rio de Janeiro. Por favor, participem trazendo seus comentários, suas percepções, eventualmente perguntas. Eu posso tentar responder também. E vamos em frente nessa troca para a gente poder receber esse Buddha Yoga, esse legado de Srila Prabhupada. Então, a tradução. O tríplice Ahankara, a fonte dos elementos grosseiros dos sentidos e da mente, é idêntico a eles porque é sua causa. Ele é conhecido pelo nome de Sankarshana, que é diretamente o Senhor Ananta com 1000 cabeças. Verso 26. Kartritvam karanatvam cha karyatvam cheti lakshanam shantagora vimudatvam ikivasyadaham krite. Kartritvam, sendo o autor. Karanatvam, sendo o instrumento. Cha e karyatvam, sendo o efeito. Cha também. Iti assim, Lakshanam, característica. Shanta, sereno. Gora, ativo. Gora, ativo. Vimudatvam, sendo lento. Iti assim, va ou syat, pode ser. Ahankritehe, do falso ego. Tradução depois do significado, dados por sua divina graça, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, que Jai Srila Prabhupada. Este falso ego caracteriza-se como autor, como instrumento e como o efeito. Além disso, é caracterizado como sereno, ativo ou lento, segundo o modo como é influenciado pelos modos da bondade, paixão e ignorância. Significado? Ahankara, ou falso ego, transforma-se nos semideuses,
os diretores que controlam os afazeres materiais. Como instrumento, o falso ego é representado como diferentes sentidos e órgãos dos sentidos, e como resultado da combinação dos semideuses e dos sentidos, os objetos materiais são produzidos. No mundo material, produzimos muitas coisas, e isto se chama avanço da civilização. Porém, na verdade, o avanço da civilização é uma manifestação do falso ego. Através do falso ego, todas as coisas materiais são produzidas como objetos de desfrute. É preciso parar de fomentar as necessidades artificiais sob a forma de objetos materiais. Um grande acharya, Narottam Das Thakura, lamenta-se de que quando alguém se desvia da consciência pura de Vasudeva ou consciência de Krishna, ele se envolve com atividades materiais. As palavras exatas por ele usadas são Satsangatyadi Kainu Asete Vilasa Tekarane Lagila Je Karma Banda Fansa. Abre aspas, tradução. Eu abandonei o estado puro de consciência porque quis desfrutar na manifestação material temporária. Portanto, tenho me emaranhado na rede de ações e reações. Fecha aspas, encerra-se aqui então. Comentário de Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. Om Agyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurum Militanjana Tasmai Shri Gurave Namaha. Eu nasci na mais obscura região da ignorância. Meu mestre espiritual está abrindo os meus olhos com o archote do conhecimento. Ofereço, portanto, as minhas mais humildes e respeitosas reverências. Namah Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Nityananda Sirupa Sanatana Bhatta Raghunatha Siddhiva Gopal Bhatta Dasa Raghunatha Sadhu Goswami Prabhuskijai Vanchakal Patarubhyascha Kripa Sindhu Bhya Eva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gora Bhaktavrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então, eu vou ler aqui os versos, né? Sahasra Shirasan Sakshat Yamnanantam Prachakshate Sankarshanakyam Purusham Bhutendriya Mano Mayam. O tríplice Ahankara, a fonte dos elementos grosseiros, dos sentidos e da mente, é idêntico a eles porque é a sua causa. Ele é conhecido pelo nome de Sankarsana, que é diretamente o Senhor Ananta com 1000 cabeças. Deixa eu ver uma coisa aqui rapidinho. O 26. Kartritvam karanatvam cha karyatvam cheti lakshanam shantaghora vimudatvam itivasyadaham krite. Este falso ego caracteriza-se como o autor, como instrumento e como o efeito. Além disso, é caracterizado como sereno, ativo ou lento, segundo o modo como é influenciado pelos modos da bondade, paixão e ignorância. Então a gente continua aqui nessa descrição da construção desse mundo material, né? Deixa eu dar as boas-vindas a todos vocês. Hoje a Suidasa, Bhaktivedanta, também a Sundarangi, Luiz Rocha,
aqui também no nosso Instagram. Ademas, bom dia. Márcia Elbert, Lalita Creations, Casé do Tom, Manu Lavinas, Déia Almeida, G. Cardoso dos Santos Araújo da Silva, Flávia Pinheiro, Nareshwari Devidassi, então, e a gente vai aí agora tratar da questão do ego, né, do falso ego. Como a gente sabe, o falso ego é o 8º elemento dentro da estrutura integral do ser corporificado, como nós nos encontramos. A gente tem essa constituição, né, dos elementos grosseiros: terra, água, fogo, ar, éter. 5 elementos que constituem tudo que está dentro dessa existência material. E aí depois vem a mente, a inteligência e o ego falso. O ego falso é muito sutil e ele que precede ali a alma. É o que está mais próximo, né? Nessa escala do mais denso para o mais sutil, antes de chegar ali a centelha viva, a alma espiritual, que é o ser que habita essa carruagem que é o corpo, esse invólucro, ou como eu gosto de denominar, esse escafandro que a gente se utiliza para adentrar nas profundezas do mundo material, né? Do mais grosseiro, né? Terra, depois água, depois fogo, depois ar, depois éter. A terra, ela tem, você toca, você enxerga, você sente o cheiro. A água você toca, você vê, mas não tem cheiro. Depois o ar, você até pelo tato você sente o ar, mas não tem cheiro e você não vê. Depois o éter, você não vê, você não sente o cheiro, você não toca. Aí vem a mente. Aí entra num campo mais sutil, né? Mais sutil ainda que o éter. E que é uma ferramenta, né? A mente como... Bom, esse é um assunto já bastante debatido, já é de conhecimento de todo mundo. Vem a inteligência que ela pode ficar ali presa. Até Prabhupada menciona sobre isso aqui, né? Ele fala sobre, no mundo material, produzimos muitas coisas. Isto se chama avanço da civilização. O Prabhupada está fazendo referência exatamente à capacidade da alma corporificada, da forma humana, dela promover, assim, os supostos avanços da civilização, que é, assim, realizado através de uma inteligência, mas é uma inteligência material, uma inteligência que constrói prédio, navio, submarino, foguete, metrôs, caminhões, né, tudo que está aí. E é uma inteligência que, portanto, tem como finalidade trazer benefícios para a sociedade humana. Mas até que ponto são realmente benefícios e até que ponto esses benefícios eles vão ser mais importantes do que o estabelecimento de uma sociedade pacífica, por exemplo, né? Onde não exista fome, onde não exista tantos disparates, tanta exploração. A exploração, ela existe porque todo mundo almeja
acessar os benefícios materiais. E aí vira uma competição. E se negligencia a irmandade, a solidariedade, que deveriam ser aspectos mais importantes dentro de uma sociedade assim chamada de humana, né? E que, portanto, se caracteriza como sendo a espécie de vida mais avançada intelectualmente. Então esses avanços, eles são assim, há como se questionar, né? Até que ponto isso significa realmente avanço. E minimizar, ou seja, trazer conforto para a vida mundana, para essa existência material, não é a verdadeira meta da vida, porque a gente sabe que em algum momento nós vamos ter que deixar tudo que está aqui, tudo que se constrói. Então denota uma inteligência aquele que fala, poxa vida, tá, eu vou empreender aqui. É importante empreendermos para obtenção de confortos materiais, para termos uma vida ali digna. Mas e depois? Isso é o que diferencia o homem do animal. Essa capacidade inquisitiva. Essa busca por respostas filosóficas para a existência. E aí então isso vai poder despertar compreensão acerca da verdadeira meta. Como Prabhupada enfatiza, os problemas da vida, os verdadeiros problemas da vida são nascimento, velhice, doença e morte. Esses são os problemas que a gente tem que resolver. E esses problemas não são resolvidos através de um bom plano de saúde, os melhores médicos, e uma casa confortável e uma conta poupuda de dinheiro. Tá, você pode obter mais confortos, melhores atendimentos médicos, mas você pode ter a quantidade de dinheiro que você tiver, o médico mais renomado que tiver, mas nada disso vai comprar a solução definitiva para os verdadeiros problemas da vida, que são nascimento, velhice, doença e morte. E aí toda esse equívoco, essa concepção de vida de que agora eu tenho muito dinheiro, agora está tudo certo na minha vida, isso é produzido pelo ego falso. A pessoa se ilude. O ego falso é aquele ego que se manifesta, por exemplo, assim, trazendo um exemplo bem pitoresco, como alguns anos atrás foi veiculado um episódio de uma blitz da Lei Seca, em que um juiz foi parado. E aí ele se virou para os agentes da Lei Seca e falou: com quem vocês pensam que vocês estão falando? Ali esse ser, na sua ignorância total, ele se identificava como sendo aquele corpo, aquela mente materialmente condicionada, o cargo que ele obteve naturalmente, provavelmente através do seu esforço, do seu estudo, mas um estudo também que não capacita a entender quem ele é.
Ele está se entendendo como aquele personagem, o juiz. E curiosamente, aquele que deve preservar as leis e aplicar as leis, ele estava usando o seu crachá de juiz para inibir a ação dos agentes da lei. Também agentes da lei, naquele momento, dentro daquela função específica, que é proteger a sociedade de pessoas, assim, inescrupulosas, que ingerem bebida alcoólica e depois querem dirigir quando não estão devidamente capacitadas para isso e, portanto, podendo gerar acidentes. Imagine, né? Quem você pensa que eu sou o juiz tal? Então isso aí revela, né? Isso aí é um exemplo clássico do que é o ego falso. Ele pensa que ele é o nome, o cargo, a função, total ilusão, né? A pessoa que está ali dotada de alguma inteligência material, mas muito distante da verdadeira inteligência que nós devemos cultivar, que é Buddhi Yoga. Esse Buddhi Yoga ele só pode ser acessado através de uma atitude, um cultivo de buscar a conexão com o Senhor Supremo. Teshansa Tata Yuktanam Bhajatam Priti Purvakam Dadami Buddhi Yogantam Jaramando Payantite. Esse é o capítulo 10 da Bhagavad Gita, verso número 10. 10. Aqueles que estão constantemente unidos a mim, Teshansa Tata Yuktanam Bhajatam Priti Purvakam, adorando-me, prestando-me serviço adorável, em amor estático, constante serviço, regular serviço, amoroso, devocional, Dadami Buddhi Yoga. Eu dou a eles o Buddhi Yoga, Janaman Upayantite, através do qual eles vão poder chegar a mim. Esse Buddhi Yoga faz a gente se situar dentro da nossa verdadeira identidade como alma espiritual, servo eterno de Krishna. E é esse cultivo que vai poder livrar a gente de nascimento, velhice, doença e morte. Não nenhum outro aparato material é possível. Nenhum outro aparato material. Até Hiranyakashipu, ele obteve muitas bênçãos do Senhor Brahma, bênçãos essas em que ele achava que ele poderia se tornar imortal. Mas lê do engano. Não houve possibilidade. Seu irmão, Hiranyaksha, também muito poderoso, botava medo em tudo e todos. Eles estremeceram com toda a estrutura do universo inteiro. Se tornaram assim soberanos. Os semideuses tinham medo deles. Mas Varahadeva apareceu e acabou com Hiranyaksha, e depois Nrsimhadeva apareceu e acabou com Hiranyakashipu, mesmo tendo ele recebido assim uma quantidade absurda de bênçãos, que ele achou que ele tinha ficado imortal, e não ficou. Então, Buddhi Yoga é o cultivo, né? É a nutrição correta para a nossa inteligência. É a inteligência que vai fazer nós nos entendermos como alma, nos situarmos como alma e agirmos como alma. E um devoto, né? Ele é o que se chama de Paraduka Dukhi. Ele não se lamenta por nada. Ele não se lamenta pelas
adversidades que ele passa na vida, porque ele entende que tudo que lhe acontece é na medida certa, né? Que deve acontecer para que ele possa autoaperfeiçoar-se. Não existe injustiça sob o prisma do absoluto, né? Da vontade de Deus. Então ele não se lamenta. Mas tem uma coisa que ele se lamenta. É se defrontar com as entidades vivas, em formas humanas, perdendo tempo com a busca pela gratificação dos sentidos. Isso é algo que o devoto ele fica ali condoído. Por isso, Prabhupada ele nos apresentou uma conduta devocional missionária, no sentido de que a gente vai até as pessoas para tentar oferecer a elas a possibilidade de conexão com o processo da consciência de Krishna. Seja através da distribuição de livros, através dos nossos festivais em que a gente convida as pessoas para irem nos nossos templos, nos nossos preaching centers, né, centros de pregação, através dos harinamas que a gente vai às ruas. Inclusive domingo agora teremos um grande harinama, mais um harinama, o harinama do mês de outubro, onde a gente está levando o santo nome. Uma atividade extremamente importante, missionária, em que a gente demonstra a nossa compaixão pelas entidades vivas que estão perdidas nesse mundo material e a gente age, atitude amorosa. Nós vamos ali na frente de batalha, levar o santo nome para as pessoas, levar o livro, realizar namahatas, enfim, diferentes tipos de programas de pregação, para tentar despertar, né? Ser ali um agente no despertar de outras almas para a consciência de Cristo e, consequentemente, revelar a sua identidade e fazer com que essa pessoa possa autogerir-se no caminho do autoaperfeiçoamento do autoconhecimento e do autoaperfeiçoamento. Coisa linda isso, né? Autogestão, né? A pessoa se entender como alma, ingressar no trilho do serviço devocional amoroso a Krishna e, consequentemente, se trabalhar para se livrar dos verdadeiros problemas da vida, nascimento, velhice, doença e morte, e livrar-se, claro, gradualmente, da influência do ego falso. Porque esse processo da consciência de Cristo, ele faz a gente mudar completamente o paradigma existencial, né? Se antes você vivia atrelado ao conceito corpóreo de existência, você transmuta, você sai do ego falso para o ego verdadeiro. E aí a gestão da sua vida, ela se torna efetiva, porque você vai aprender, claro, você tem as ferramentas para conduzir sua vida nesse mundo. A gente precisa dessas ferramentas, né? Como se manter? Mas tem um plus aí, você tem algo a mais, que traz auspiciosidade, que traz um livramento das aflições materiais imediato, né? Porque você não se identifica mais como se identificava. Quando surge um revés, você, opa, Krishna, mereço isso. Como é que eu vou agir aqui? Já muda a abordagem, não é verdade? Então é só benefício. O autoconhecimento que remete ao autoaperfeiçoamento é só benefício. E o processo da consciência de Krishna,
esse sadhana bhakti, ele tem um poder assim comensurável para estimular essa nossa jornada, essa nossa caminhada. Agora, voltando ao ponto do Paradukkha Dukhi, né, o devoto, a única coisa que ele se lamenta é pelo sofrimento das almas condicionadas, que estão aí perdidas nesse mundo de Maya. Né? E Prabhupada faz uma menção aqui de uma canção de Narottam Das Thakura, que é Satsanga Chadikai no Asate Vilasate Karane Lagila de Karma Bandha Kansa. Narottama canta, né? Eu abandonei o estado puro de consciência porque quis desfrutar na manifestação material temporária. Portanto, tenho me emaranhado na rede de ações e reações. Tem uma canção também muito bela, que é aquela Bajarure Mana Shinandanandana Abhaya Charanara Vindare Sita Pabatabarishana Itekiachi Paratitire. Deixa eu ver aqui no livro de canções, uma tradução muito bonita. Quer ver? Está aqui na página 288. Ó mente, apenas adora os pés do filho de Nanda, que tornam a pessoa destemida. Tendo obtido este raro nascimento humano, atravessa este oceano de existência mundana, buscando associação com pessoas santas. Tanto de dia quanto de noite, permaneço acordado, sofrendo as dores do calor e do frio, do vento e da chuva. Por uma fração de uma felicidade inconsistente, tenho servido inutilmente a homens perversos e mesquinhos. Edana Javana Putra Parijana Itekiache Paratitire Kamala Dala Jala Jivanatala Mala Bajahure Haripada Nitire. Quem garante que te trará felicidade, verdadeira felicidade, toda a tua riqueza, juventude, filhos e membros familiares? Esta vida está se balançando como uma gota d'água numa pétala de lótus. Portanto, deves sempre servir e adorar os divinos pés de lótus do Senhor Hari. Shrava Kirtana Smarana Vandana Padasevanadasyare Pujana Sagijana Atmanivedana Govinda Dasa Abhilashare. É o desejo e grande anseio de Govinda Dasa ocupar-se nos 9 processos de Bhakti, isto é, ouvir as glórias do Senhor Hari e cantá-las, constantemente lembrar-se dele, oferecer-lhe orações, servir os pés de lótus do Senhor, servir o Senhor Supremo como um servo, adorá-lo com flores e incenso, e assim por diante, servi-lo como um amigo e oferecer-se completamente ao Senhor. Essa canção é de Govinda Dasi, né? Govinda Dasi Kaviraja. Então aqui ele está falando sobre, assim, o desejo que a gente deve cultivar, né? De desenvolver essa mentalidade de renúncia, de Sharanagati, total dependência de Krishna, prostrar-se aos pés do Senhor Hari, um dos nomes de Krishna, para poder avançar nessa jornada espiritual. Lá no 4º canto, aqui do Srimad Bhagavatam, no capítulo 25, que é um capítulo que descreve características do rei Purandjana, Prabhupada também faz uma menção dessa canção de Narottama Das Thakura.
E aí Prabhupada comenta no seu significado: enquanto alguém esteja enredado em atividades fruitivas, é forçado a aceitar um corpo após o outro. Isto chama-se karma bandha phansa, emaranhamento em atividades fruitivas. Não importa se alguém está ocupado em atividades piedosas ou ímpias, pois ambas causam mais emaranhamento em corpos materiais. Quem executa atividades piedosas pode nascer em família rica e obter uma boa educação e um belo corpo, mas isto não significa que, em última análise, as aflições da vida sejam eliminadas. Nos países ocidentais não é incomum alguém nascer em família rica e aristocrática. Tampouco é incomum alguém ter boa educação e corpo muito belo, mas isto não significa que os ocidentais estão livres das aflições da vida. Pode-se concluir que ninguém pode ser feliz simplesmente executando atividades piedosas. Não é verdade que aqueles que nascem em berço de ouro estejam livres das misérias materiais de nascimento, velhice, doença e morte. A conclusão é que ninguém pode ser feliz simplesmente executando atividades piedosas ou ímpias. Semelhantes atividades só causam cativeiro e transmigração de um corpo ao outro. Narottam Das Thakura chama a isto de karma bandha phansa. Shila Prabhupada aqui, Jai. Caramba, esse significado de Prabhupada assim do quarto canto, absolutamente elucidativo. Jai Shila Prabhupada, aqui vocês comentam, quem comenta? A Sundarangi desejou bom dia a todos. Também a Bhakti Vedanta. Luiz Goulart manda aqui o seu Hare Krishna. Deixa eu fazer aqui o cursor do... o Otávio. No Bhagavad Gita 7.5, Sri Krishna instrui Arjuna sobre as energias do Senhor Supremo, que, abre aspas, além dessas, ó Arjuna de braços poderosos, existe outra energia, a minha energia superior, que consiste nas entidades vivas, que exploram os recursos desta natureza material inferior. Fecha aspas. Aí aqui o Ojasui Dasa, Otávio Daniel, ele fala: o interessante é o verbo explorar, usado no texto, o qual não podemos confundir com controlar. Afinal, a energia inferior é de Shri Krishna, e por isso devemos estar cientes que nunca iremos controlá-la. Muito bom ponto. E eu faço uma observação aqui, que é curioso, que Krishna, ele fala sobre essa sua energia Daivi, Prakriti, Daivi Riesha Gunamai, Mamamaya Durateya. Então ele se refere a essa energia também como divina. Claro, porque tudo que advém de Krishna é divino. Esse mundo é divino, esse mundo material, né? O problema dele é querer entender ele, viver nele, sem correlacioná-lo com Krishna. E então, a Daivi Prakriti, essa energia material que consiste nos três modos da natureza material, são divinos também, mas são inferiores. E nós, mesmo nós, assim, Tatasta Shaktis, somos seres que ficamos ali à margem, né, do espiritual e do material, em qualidade nós somos superiores a Daivi Prakriti, porque somos seres espirituais. Satchitananda. Mas, ainda assim, ficamos sujeitos à influência de uma energia inferior. Mas por quê? Ilusão, né? É a nossa característica como Tatasta Shakti. A gente fica submetido à ilusão. A gente fica submetido à construção do ego falso, à identificação, a nos identificarmos com aquilo que não somos. E aí, portanto, Maya Devi,
que está a serviço de Krishna e que exerce através dos gunas, os modos da natureza material, inferiores a nós, tem o poder de nos controlar nesse mundo, entendeu? E aí, como o Jasui Dasa bem mencionou, a gente fica querendo explorar esse mundo e achando que controlamos alguma coisa. Essa é a grande ilusão. Então, o Carlos Alexandre aqui, atrasados, mas chegamos. Hare Krishna a todos. Bem-vindo, Carlos Alexandre. Não tem problema, não. Essas lives, elas ficam alocadas no YouTube. Isso com o Rio Bhakti Center. E também lá no próprio Instagram e no próprio Facebook. Ficam lá gravadas, tá? Então, deixa eu ver se tem algum outro comentário aqui. César Bom, Jair Cavaccioli, Ivaneide Braga, Sorana, terapeuta. Não tem mais nenhum comentário. Então, gente, eu fico por aqui. Agradeço a participação de vocês. Instituto Hermógenes, muito bem-vindo, Instituto Hermógenes aqui presente. Não sei se é o Tiago, neto do professor Hermógenes, muito querido. O Tiago, especificamente, eu tenho encontrado ele assim algumas vezes ali no Lalita Veg, né? Muito legal. Delícias de Lalita, né? Aqui no Tita América, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Sempre um prazer encontrar o pessoal do professor Hermógenes. E aqui o Jasui ainda fala: se podemos explorar, exploremos em consciência de Krishna, pois assim não iremos querer gozar dos sentidos e sim entregar tudo à suprema personalidade de Deus. E no sentido de explorar, no sentido de explorar os caminhos de Bhakti, né? A vida espiritual. Essa é a ideia. Muito bom comentário, Jassi. Obrigado por sua participação. Hoje não temos mais outros que também tenham trazido comentários. Então, fico por aqui desejando a todos um bom final de semana. Hoje é sexta-feira. Então, lembrando, quem gosta de incrementar o seu potencial missionário, tá? No domingo a gente vai fazer o Harinama. Harinama é aquela procissão que a gente vai às ruas cantando Hare Krishna, levando o santo nome para as pessoas indiscriminadamente. Então estaremos nos concentrando às 9h50 ali no Jardim de Oalá, na pista da praia, exatamente a confluência ali entre Leblon e Arpoador, no Jardim de Oalá. A gente vai estar lá se concentrando 10 para as 10 da manhã, no domingo agora, próximo domingo, dia 26, não é isso? E vamos sair então nesse cortejo do Harinama até o Arpoador cantando Hare Krishna. Quem puder comparecer vai ser muito bem-vindo, tá bom? Executando aquela atividade que é a atividade mais importante, segundo Srila Prabhupada. Prabhupada fala que nós podemos fechar até os templos. Ele falou, pode parar até de publicar meus livros, mas o Harinama não pode parar. O canto ao ar livre, nas ruas, não pode parar. Srila Prabhupada aqui, Jai. Aqui também comentou o Carlos Alexandre. Professor Hermógenes foi tudo de bom nessa vida. E ele fala ainda, ele falava de Krishna. Obrigado. Obrigado a quem mantém o nome dele. Tem o Instituto Hermógenes que está aí firme e forte, levando yoga para as pessoas, não é verdade? Então sem dúvida que o yoga que trabalha ferramentas muito importantes para o Bhakti Yoga. Então está tudo ali conectado, tá bom? Obrigado, gente, pela participação de vocês e bom final de semana para todos. Srila Prabhupada aqui, Jai.